Fala galera, beleza? Como que vocês estão? Tranquilos? Trazendo pra vocês hoje mais um vídeo de You Go The Non Game. Já vou começar com o versículo do dia, que está em Efésios capítulo 4, versículo 32, que fala: pelo contrário, sejam bons e atenciosos um para com os outros, e perdoem uns aos outros, assim como Deus, por meio de Cristo, perdoou vocês. Interessante, né? E pra mim, um dos pontos mais difíceis, né? Perdoar. Bom, galera, trazendo no vídeo de hoje, recentemente eu vi alguns vídeos, né, de filosofia, e um vídeo me chamou bastante atenção, principalmente pelo seu título, que falava: quanto mais avançamos na modernidade, mais a gente regride, né? E eu decidi fazer um vídeo um pouco sobre isso. Eu dei uma estudada por cima, trouxe alguns tópicos e gostaria de falar com vocês, né? Então, o que essa frase quer dizer, né? De início já dá pra perceber que ela é uma crítica, né? Ela vem de uma linha de um pensamento filosófico bem trabalhado, bem no moderno. E basicamente a gente nota o quanto mais a gente avança em questões de tecnologia, modernidade, mais a gente regride como seres, né? Eu que sou uma pessoa que atravessei eras, digamos assim, conheci tecnologias que hoje são esquecidas no mundo, né? Eu era da época do disquete, né? Eu cheguei a ver floppy disk, mas eu comecei na tecnologia com disquetes. E eventualmente passei para CD-ROM, para DVD-ROM. Muito tempo depois eu vim conhecer pendrive, né? Eu era da época do infravermelho. Hoje é tudo. Hoje ninguém nem usa Bluetooth mais, né? E isso não falando só na área tecnologia, né? Se você for pegar no conceito geral, quantas coisas existiam em épocas passadas que foram modernizadas hoje, mas traz um certo ponto de decadência, né, pro ser humano. Então, tipo, essa crítica que essa frase faz, ela trabalha muito entre os efeitos da modernidade e do progresso, e da, como eu posso colocar, da regressão da humanidade, né? A gente avança muito tecnologicamente, mas cai muito em quesitos humanitários, né? Morais e até culturais, né? Eu acho impressionante como a tecnologia, quando eu comecei a entrar no mundo dela, as coisas levavam um tempo determinantemente grande para evoluir, comparado com hoje, né? Na minha época, sei lá, era papo de 8 anos para uma tecnologia evoluir consideravelmente. E hoje em dia são questões semanais, né? Hoje uma tecnologia nova sai,
E em questão de 2, 3 semanas ela já é obsoleta. E esse avanço tecnológico, ele é absurdo, sabe? Um dos tópicos que eu separei aqui pra falar é sobre o Jean-Jacques Rousseau, né? Quem não conhece, ele era um filósofo, viveu ali entre 1712 até 1778, né? E o Rousseau, ele acreditava que o progresso das artes e das ciências não necessariamente levou ao progresso moral. Pelo contrário, ele argumentava que a civilização, ela corrompeu o ser humano natural. A frase mais clássica dele é aquela, né, que o homem nasce bom, mas a sociedade o corrompe, né? E isso não sei dizer, porque isso trabalharia mais um ponto psicológico. Talvez eu até faça um estudo sobre isso e traga um dia, mas certamente se um homem nasce bom ou não, eu não sei dizer ainda. Eu precisaria estudar sobre isso. Mas que certamente a sociedade, a modernidade corrompe, isso com certeza é inegável, né? Enquanto hoje você vê, principalmente quem tem ali na faixa dos 30 anos, vê muito, tem muitas lembranças, né, de jogar bola na rua, de sentar com os amigos, juntar umas moedinhas, comprar um guaraná e tomar ali, conversar. E hoje em dia você não vê mais crianças fazendo isso. Na minha época de infância, para analisar os aniversários, cara, os aniversários eram eventos assim absurdos. Era tipo, você como criança tava fazendo aniversário, você tinha 10, 15 amigos ali no seu aniversário. Hoje em dia o aniversário de uma criança ela faz com ela mesma, sabe? Tipo assim, ela, o pai e a mãe. Às vezes um tio, uma avó ali. E isso mostra como à medida que a gente está evoluindo, a gente está decaindo de forma humanitária, né? Outro pensador que eu trouxe é o Theodor Adorno e também o Max Horkheimer. Eles têm uma obra chamada Dialética do Esclarecimento, de 1944, né? E a ideia central era o iluminismo, né? Que prometia uma libertação pelo conhecimento e pela razão, e acabou levando a novas formas de dominação e de bárbaro, né? Como aquele partido alemão não muito famoso, mas não muito como eu posso dizer, não muito citado, né? Então, em resumo, né, esse progresso técnico e racional, ele leva a um retrocesso ético e humano, né? E isso mostra como quanto mais a humanidade ela vai evoluindo, mais ela vai perdendo um aspecto humano. Existem conceitos, ideias e proporções, né, dentro da filosofia humana que foi se perdendo ao longo do tempo, né? Você vê, principalmente nos tempos atuais, com o avanço da modernidade, a perda do cavalheirismo, né? Um dos pontos que eu notei é isso. Hoje não se tem mais cavalheirismo. O cavalheirismo é algo bem raro, né? Está se criando tipo uma onda de choque entre os gêneros que está dissuadindo muito forte. E isso uma reverberação da própria modernidade, né?
Quando eu era criança eu fui praticamente ensinado a ser um cavalheiro. As crianças de hoje já não tem esse ensino. Então você analisa que tipo assim, o aspecto humano tá decaindo forte, né? O Friedrich Nietzsche, ele criticava o progresso, né, o moderno, por destruir valores tradicionais, sem colocar nada de valor no lugar. Tem uma frase dele bem famosa que fala que o deserto cresce aí daquele que abriga desertos em si. Ou seja, a desumanização, ela cresce, né? Então, ai daquele que tem a desumanização dentro de si, né? A obra dele mais famosa, que é Assim Falou Zaratustra, né? É um livro que eu recomendo bastante. Tem passagens excelentes. Então, assim, você vê no mundo atual que o ser humano ele tá decaindo de formas abruptas, né? Hoje, quesitos como honra, como lealdade, como disciplina, como ordem, são extremamente raros dentro do ambiente social. Um outro filósofo que eu trouxe é o Martin Heidegger, acho que é assim que é o nome dele. Na obra A Pergunta pela Técnica, de 1954, ele já alertava, né, que a modernidade técnica transforma tudo, inclusive o ser humano, em recursos disponíveis. O que é isso? A modernidade não trata mais o ser humano como um ser, já começa a tratar como um produto, né? Segundo ele, né, o progresso técnico ele esconde uma perda mais profunda de sentido e de vínculo com o ser. E isso você vê dentro dos propósitos de qualquer empresa que você entra hoje em dia. Você vê que se você fizer um breve estudo em como as empresas se comportavam da década de 2000 até 2010 ou da década de 90 até 2000, você nota uma discordância absurda com as empresas atuais. Hoje a gente vê muitos casos de patrões, empresários que falam que uma geração não quer trabalhar, ou empregados e fornecedores de serviços que falam que as empresas são ruins. Então, tipo, note que essa modernidade que as empresas têm passado tem desmerecido muitos mais ambos os lados, né? O patrão ele já tem sido visto como um inimigo e não como um aliado. Assim como o funcionário já tem sido visto como uma sanguessuga e não como uma engrenagem. Se você fizer uma análise hoje dentro das empresas, 99% dos funcionários acreditam que os seus patrões são seus inimigos, né? E 99% dos patrões acreditam que os seus funcionários são sanguessugas. E isso, se você fizer uma análise retroativa, você vai ver que a falta de modernidade de tempos mais antigos faziam como que a gente acreditasse mais
em conceitos mais tradicionais, né? Como, que nem eu falo, a honra, a disciplina, a lealdade. Hoje em dia a lealdade é uma nota de R$ 1, tá ligado? É uma nota, na verdade é uma nota de R$ 10 de plástico. Tem gente que nasceu nem sabendo que existiu, mas já existiu uma nota de R$ 10 de plástico. Eu vi, eu já tive, já vi e já gastei. Teve gente que nunca nem viu. Teve gente que tinha tanto que jogava fora, né? Então a pergunta que eu deixo é: será que quando a gente avança tecnologicamente, cientificamente, a gente realmente está progredindo como seres humanos? Como eu mostrei aqui, essa dúvida já era falada desde 1944, em várias obras de vários filósofos e pensadores, que sempre via o avanço, o progresso com muita desconfiança, né? E quanto mais a gente avança na modernidade, mais a gente está regredindo em valores morais e espirituais, né? Como eu citei do Rousseau, ele criticava muito o progresso das ciências e das artes. E hoje a gente vê um reflexo do quanto o avanço das ciências e das artes estão desumanizando isso. A gente vê até tipo uma própria regressão das artes, né? A gente pega obras do Michelangelo, porra, do Van Gogh, cara, que eram obras espetaculares, obras monstras, sabe? Não era uma obra só feita ali pra dizer que é arte. Tipo, era uma expressão, você sente uma vida, uma alma ali. E quando você olha hoje, você não tem mais esse tipo de entrega artística, sabe? Tudo é muito volátil, né? Tudo é muito pra chamar atenção e não pra ganhar história, né? Certa vez eu tive um debate, né? Não foi bem um debate, foi uma conversa com o meu amigo Daniel, né? Sobre questões de animes, né? O quanto eu falava que os animes atuais eram podres. Não que eu seja saudosista, mas é porque realmente os animes atuais, eles são muito mais focados em pegar uma história, juntar em 12 episódios, entrega, começa outra obra, junta em 12 episódios, entrega, e ninguém mais quer trabalhar o que o próprio One Piece fez, o próprio Naruto fez. E eles são sempre muito nichados, né? Esses animes atuais, eles meio que são sempre receita de bolo, né? Tem que ter A, tem que ter B, tem que ter C, tem que ter D, manda, pronto. E dos pontos que o Daniel levantou pra mim era isso, que mas isso aí, tipo assim, se você parar pra analisar, é o que vende, sabe? E é inegável, né? Só que do meu ponto de vista, essa é a diferença do tradicional pro moderno, né? Porque o tradicional, ele procura muito vender. Ele quer vender, quer dizer, desculpa, o moderno ele quer muito vender, né? O moderno ele procura mais vender, mais tipo entregar produtos e ter um retorno. Mas o tradicional, ele será sempre lembrado, né? Um dos exemplos que eu falei é: quem será que vendeu mais? Esse anime aqui que o cara fez, vendeu por, sei lá, o cara que em um ano faz 12 animes. Digamos que ele faz um anime por mês e vende anime por, sei lá, 1 milhão de reais. Ou o cara do Cavaleiro do Zodíaco, que na época dele ele recebia R$100 pelo Cavaleiro do Zodíaco, mas Cavaleiro do Zodíaco é lá da década de 90 e até hoje ainda é um produto que vende. Enquanto os animes atuais são esquecíveis, tá ligado? Totalmente esquecíveis. Tem animes que
Papo de 3 anos atrás estavam sendo lançados, eram obras gigantescas e hoje são esquecidos. Ninguém lembra que eles existiam. E senhorita Crunchyroll, se prepare porque vai ter um vídeo pra você, tá? E não vai ser elogiando não. Então, esse é um dos pontos que eu trago da arte. O quanto a modernidade tá destruindo, né? A gente vê no próprio quesito música como não existem mais cantores que cantam bem. Tudo é muito focado em autotune, em melhorar a voz. Você não vê mais bandas de jazz, de rock, de blues aparecerem tanto, porque eles eram mais focados na voz, né? No talento. E hoje em dia o talento, embora você possa nascer com talento, ele tem que ser refinado ao longo dos anos, né? E existe a possibilidade de você nascer talentoso e esse talento se esvair ao longo dos anos. Mas se você refinar o seu talento todos os dias, ele só tende a crescer. Mas para os tempos modernos, tudo tem que ser entregue de forma rápida. Não existe tempo para investimento, né? Então, tipo, você vê que o próprio pensamento do Rousseau naquela época já denotava muito fortemente isso, né? Quanto ao Nietzsche, ele criticava muito a modernidade e a morte de Deus, né? Ele acreditava que o progresso destruía os antigos valores sem oferecer novos no lugar. E, cara, isso é abrupto, tá ligado? É abrupto em todos os sentidos, né? O próprio conceito do niilismo, né, já traz isso, que é a perda de sentido na vida moderna, né? E quanto mais a gente avança, menos sentido a gente tem. Menos sentido. Você vê que, tipo assim, eu converso muito com a minha avó e gosto de ouvir muitas histórias dela quando ela era criança, né? Ela falava que, tipo, na fazenda do avô dela, vou dar o melhor exemplo que ela deu, do café. Lá eles compravam o grão do café, eles não plantavam, eles compravam o grão do café, eles torravam esse grão, depois eles moíam, se eu não me engano, para poder fazer o café. Tinha um processo ali depois de torrar para fazer o café. E depois de alguns anos, ela falou que o avô dela chegou da cidade, né? Foi lá no centro da cidade que eles viviam, porque era um interior, né? Então, tipo assim, o mercado não fica na esquina da sua casa, é praticamente uma viagem que você tem que fazer. Ele voltou de lá com o café já torrado. Então, as pessoas que eram pagas para torrar o café já perderam o sentido. E depois de um tempo, o avô dela já apareceu com o pó de café. Então, tipo assim, a modernização do café fez com que várias pessoas nesse processo perdessem o sentido. Imagina para os tempos atuais, onde uma linha de código de uma inteligência artificial é capaz de fazer uma empresa operar sem nenhuma pessoa. Você vê casos de mercados fora do Brasil que existem 0 funcionários ativos. Você entra lá, você, sei lá, pega uma comanda, você retira um produto
da prateleira. Esse produto já vai para sua comanda. Você vai lá no caixa, bipa a comanda, vai aparecer todos os produtos que você pegou, você paga e sai. Então, quantas pessoas nesse processo perderam sentido, né? O Theodor Adorno e o Max Horkheimer, eles criticavam muito o iluminismo, né? Que o racionalismo extremo levou a novas formas de opressão, né? E isso é um ponto que a modernidade está trazendo também hoje, atualmente, bastante, né? Um racionalismo extremo, não só puxado para o lado religioso, mas para todos os lados. Um dos pontos que eu critico muito hoje é um quanto se você não segue uma linha de padrões especificados por algumas pessoas, elas declaram que você não é um homem. Então, tipo assim, notem que, tipo, as linhas que eles traçam são linhas que eles acreditam no ponto deles, que é um homem moderno. Mas, tipo assim, o que eles citam é que se você não for um cara hipergâmico, se você não tiver o corpo de um fisiculturista, se você não tiver ganhando 30 mil reais por mês, não tiver o melhor carro, a melhor casa e frequentar os melhores lugares, praticamente você não tem valor masculino. E isso é um ponto que hoje você vê espalhado de toda forma, o que é estranho, né? Porque a maior figura masculina que eu tenho na minha vida foi o meu pai, e ele não tinha nenhum desses valores. É zero. Meu pai não tinha carro, a gente tinha uma casa, mas não era a melhor casa do mundo. Ele não tinha um corpo atlético, ele tinha uma barriga de chope gigante. Ele não frequentava os melhores lugares, ele gostava de barzinhos. Ele não ganhava 30, 40 mil reais por mês. E ele não era hipergâmico, pelo menos não que eu sabia. Então, de um ponto de vista da modernidade, meu pai não tinha os valores masculinos. Só que, tipo, cara, é até uma piada questionar isso, tá ligado? Se meu pai tinha valores masculinos. Cara que nunca deixou faltar nada em casa, que fazia de tudo pelos filhos, né? Então note, tipo, como a modernidade tenta mudar até os valores humanos, né? Tudo isso com base de um racionalismo extremo, tá ligado? Bem extremista. E quando geralmente você discorda disso, eles te excluem. O Martin Heidegger, como eu falei, né? A obra dele é aquela Pergunta pela Técnica. Ele criticava muito a visão moderna de que tudo, inclusive o ser humano, é um recurso a ser explorado. E que a técnica moderna afasta o ser humano do ser e do verdadeiro sentido da existência. E isso também se comprova uma verdade gigantesca. O quanto hoje o ser humano ele é um recurso a ser explorado e descartado. O quanto é uma moeda sem valor, né? Então, a pergunta realmente que eu deixo é: a gente realmente está progredindo? Bom, os pensadores pensam que não, né? Eu também, se eu acreditasse que sim, não teria feito esse vídeo. E eu deixo pra vocês essa pergunta. Respondem aí nos comentários. Bom, galera, então é isso. O vídeo fica por aqui. Obrigado a todos que assistiram. Deixem um like, compartilhem, comentem, se inscrevam no canal. E nos vemos na próxima. Valeu e falou!